Olá! Entrando ao vivo aqui na live da Conte Outra. E vou aguardar um pouquinho, eu sei que as pessoas vão começar a aparecer. Algumas, eu não sei qual vai ser o tamanho da entrega. O conteúdo da Conte Outra está com uma restrição bastante grande de entrega, então as pessoas nem ficam sabendo o que está se passando por aqui. Então, repetindo, eu sou a Josi Conte, sou psicóloga de formação. Na prática, eu sou administradora, criadora da Conte Outra, mexo o dia inteiro com conteúdo aí de textos, notícias, um pouco de literatura, um pouco de cinema, embora não seja, claro, minha especialidade. Então, quando eu coloco aí para vocês que eu quero falar um pouco desses filmes e desses livros, claro, é trazendo uma percepção pessoal, uma maneira de ler e, por ser uma live, convidando vocês também para compartilharem comigo e trazerem também as suas percepções. Tem alguns nomes que eu sei que vão aparecer, que eu já conheço, outros eu também talvez não tenha tido o prazer de encontrar aí pelos bastidores. Algumas pessoas eu converso em box, a troca sempre aqui no Instagram é bastante rica. Tem pessoas incríveis aí rolando pelo Instagram e que me acrescentam muito, não só nos dizeres, como em indicações e em coisas que eu compartilho com vocês. Eu não sei se vocês já perceberam que, embora o editorial do Instagram da Conte Outra tenha um toque de humor, esse humor não é por acaso, eu escolho ele com o objetivo de fazer principalmente pensar, que é uma das coisas que eu acho que mais está fazendo falta nesse mundo. Esses dias, conversando com das pessoas que está aí na página, o Alan Minas, um cineasta, gente, olha que chique, um cineasta brasileiro, todo premiado, que já fez aí filmes, livros, eu até divulguei o livro dele esses dias. Eu comentei com ele, falei, Alan, é Alan ou é Alan? Minha dúvida existencial eterna com esse nome, me perdoem se eu falei errado. Falei assim, você não tem angústia, você não fica incomodado? Como você se sente escrevendo livros que têm uma linguagem que exige um nível de abstração muito alto? E conversamos um pouquinho sobre isso, ele super aberto, super cabeça boa, né, falando dessa necessidade que nós temos de levar as pessoas essa possibilidade, inclusive, de pensar. E aí, eu trago um pouco do que nos últimos meses, dias e até anos eu consumi, porque eu sou, quem sabe, quem me conhece sabe, cada um tem sua angústia, a minha ansiedade e o meu prazer está sempre muito vinculado a devorar livros e filmes e séries. Então eu sou consumidora assim absurda de tudo isso, consumo demais. E algumas coisas me chamam a atenção, principalmente quando fecha aquela gestalt, que a gente pode falar. Eu não sou da gestalt, mas eu gosto muito essa ideia de quando coisas fazem sentido. E ontem eu terminei um livro. O livro chama O Pássaro Secreto, da Marília Arnaldi. Premiada também, toda premiada, e ela traz uma questão assim de uma personagem, que é a Aglaia, que tem muita dificuldade de se enquadrar no mundo, desde sempre, né? Porque ora por sua inteligência, ora por suas características físicas, ora pela maneira que ela pensa, então ora pelas coisas que ela acaba fazendo para sobreviver e achar subterfúgios para permanecer aí nesse mundão. E aí ela tem toda uma saga, e esse é um daqueles livros que eu até postei ele hoje de manhã na página, porque ele é daquele tipo de soco no estômago. Soco no estômago, porque ele não dá o que a gente acha que deveria dar. Não tem aquele script, começo, meio e fim, jornada do herói, que é um pouco daquela hipocrisia que a gente tem motivacional no dia a dia, de que todo mundo, né, da meritocracia, todo mundo conseguindo consegue, todo mundo tentando supera. E a gente sabe que na prática a coisa não é bem assim. E quando a gente vai para essa prática do que não é bem assim, a gente começa a ler coisas que não são, ou ver em filmes coisas que não são exatamente como a gente pensava,
a gente começa a ficar angustiado, né? A gente começa a se questionar sobre verdades, ora, levando em consideração possibilidades diferentes, ora, ficando tão chocados ou chocadas, que a gente começa a atacar desesperadamente aquele que é diferente, porque nós não admitimos a possibilidade de que o outro tenha uma forma de ver a realidade, uma conduta que difere da nossa, né? Citei no começo da descrição A Filha Perdida. Por que citei A Filha Perdida? É um filme aí dos que acho que até esses dias estava como o segundo mais visto da Netflix, muito visto, e que chocou, porque ela não é a mãe ideal, e é um filme que incomoda, a gente vai assistindo incomoda, e o pessoal caiu matando, ela é uma péssima mãe e tal. Eu não posso falar muita coisa porque eu não gosto de dar spoiler, mas a gente vê um pouco de como uma pessoa que tenta seguir um script social, tenta se enquadrar por uma determinada época da vida e de repente rompe, jamais é perdoada, né? E isso gera nela muita raiva, e isso gera nela muita dificuldade de se achar no mundo. E quantos de nós também não vivemos assim? Ora em uma área da nossa vida, ora em outra área, né? Eu não sei quem tá entrando aí, podem colocar aí questões que se eu puder eu vou amarrar, mas eu acho que tem essa ideia aí de o quanto nós não perdoamos aquele que não pensa como nós. E quando a gente está vivendo uma época de extremismos, principalmente como a nossa, a gente começa a falar inclusive de censura. Porque quem não se adequa ao status quo, aquilo que é o imaginado como minimamente aceitável para conviver com a gente não perdoa, né? Eu falo sociedade, né? E a gente destrói. Por isso esse filme foi tão criticado, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa que a gente não tem que concordar ou discordar, mas é uma outra maneira, uma outra leitura, né? O filme que eu falei há pouco, né, que me perguntaram ali, que eu citei alguma coisa, foi A Filha Perdida, um que tá na Netflix e bombou aí desde a semana passada, chocou, dividiu opiniões. Eu falei um pouquinho do livro, do Pássaro Perdido, e trouxe aí as outras menções, né, que eu tava falando aí, de falar um pouquinho das séries Nada Ortodoxa, 8 em Istambul, do filme Druk, que é um filme também que ganhou Oscar de melhor filme, também choca, também incomoda pra caramba, também mostra os subterfúgios que as pessoas acham para sobreviver, no caso deles um teste, nesse filme, onde eles se bebem, eles têm uma porcentagem de álcool que eles entendem que seria a porcentagem de álcool ideal para manter no sangue, para manter a vida prazerosa, né? E aí eu acho que o principal, e aí eu quero puxar pro Flores do Algernon, que é um livro clássico já, e aí eu vou puxar as outras coisas. O que eu vou falar desse filme? É um filme antigo, né? Tem aí, vocês acham até no YouTube, e tem o livro que esses tempos foi assim bem falado na parte cult aí do pessoal que gosta de literatura, embora já seja um livro antigo. O Flores do Algernon, ele traz... Algernon, tem uma dificuldade. Pense uma pessoa que fala as coisas enrolado. Ele traz a história de um personagem lá, que é o protagonista, que ele tinha um retardo mental. E é uma ficção, né? Nessa história é proposto que ele faça uma cirurgia, ele passe por um procedimento, e esse procedimento o tornaria inteligente. Ele passaria a ser inteligente. E ele quer muito ser inteligente. Ele, inclusive, foi indicado para esse experimento porque ele era muito motivado, né? Então, subentendia-se que, a partir do momento que ele tivesse a capacidade, ele se esforçaria muito para se enquadrar, para ser aceito, para ser amado através da sua inteligência, que foi sempre o que ele quis. E assim é feito. E ele passa por esse procedimento e ele começa a ficar gradativamente inteligente. No livro,
Eles fazem um relatório, né? Todo o livro é um relatório de como o dia a dia ele vai percebendo a vida e ele vai evoluindo. No começo, ele comete muitos erros de português, ele tem pensamentos muito simplistas, porque ele ainda não alcança, ele ainda não tem a capacidade para chegar além daquilo. Mas ele tem uma pureza muito bonita. Conforme ele vai ficando inteligente, e essa inteligência estoura lá toda o que se esperava, ele fica genial, ele vai descrevendo também, e aí tem as questões que eu não vou falar, porque eu não vou dar o spoiler para o caso de alguém querer ler o livro, mas começa a trazer reflexões para a gente sobre o preço de você compreender o seu lugar na sociedade, o preço de você compreender como aquelas pessoas que antes te aceitavam, o que você fornecia a elas, né? Então, por exemplo, às vezes você, naquela história, ele era querido porque era confortável para pessoas talvez estúpidas, não quero ser arrogante nesse sentido, mas talvez estúpidas, achar uma pessoa que eles consideravam mais estúpidas do que ela para fazer pouco. E a gente vê isso, né? Pessoas que se cercam de pessoas medíocres para que elas possam reinar na sua baixa substancialidade como ser, né? E aí traz um monte de inquietações sobre como que ele vai pertencendo e o quanto, gente, a angústia dele ao perceber, né? Ora como ele era visto, ora dele lembrar como foi a infância dele, ora dele começar a ter dificuldade de se achar nesse mundo também, né? E colocar no mundo como ele era mais feliz, né? Colocar em dúvida. A escolha da personagem lá da Filha Perdida, feita pela, eu adoro ela, Olivia Colman, traz essa angústia que vem junto com a culpa de você não ser o que você gostaria, que você quer se enquadrar, mas você vê que você não consegue. E quantos de nós somos assim? A gente quer... outro dia a minha analista falou assim, uma coisa muito interessante, que muitas das mulheres que hoje se veem solteiras e por opção, porque estão bem solteiras, antes de serem solteiras, elas casaram, elas tiveram filhos, elas cumpriram o protocolo, gente. Então, vocês percebem? Às vezes a pessoa ela faz questão de cumprir o protocolo social, de seguir aquilo que ora é esperado delas, ora elas mesmas acreditam que é o bom para elas, para depois descobrir que já fez, que já cumpriu o dever, né? E aí elas se sentem libertas. Algumas pessoas passam por isso no meio religioso, essa questão de que primeiro eu tenho que cumprir a obrigação. Filhos de pais narcisistas que fazem a faculdade escolhida pelos pais, né? Agora eu cumpri o meu dever, eu fiz o que mandaram, que queriam que eu quisesse para eu ser amado, né? E a pessoa faz isso, embora contrariada por dentro, ela faz, porque o não fazer gera nela mais sofrimento às vezes do que obedecer àquela demanda social, né? Isso é bem delicado, porque a pessoa ela pode gastar a vida dela inteira reagindo à demanda do outro, reagindo à demanda social. Mencionei outro dia numa live que a gente tinha publicado um artigo de um casal, ambos eram gays, o homem e a mulher, e eles permaneceram casados a vida inteira para manter um protocolo para ser aceito numa comunidade pequena, numa comunidade religiosa. Então, às vezes, o preço de romper com aquilo é tão grande que a pessoa escolhe a escravidão do silêncio, né? Então, você se silencia porque você questionar vai gerar um alvoroço. Você questionar um ambiente religioso, você questionar questões sociais, como a filha perdida ali, questionar essa questão de que ela de repente não queria mais, ela podia amar seus filhos, mas ela não queria ser mãe, é uma coisa que traz um monte de reflexão,
né? Nas séries ali que eu falei também, quem viu, eu tô dando os exemplos, porque cada um viu uma coisa, quem não viu fica a dica, né? Ninguém precisa ver para entender. Mas nas séries, Nada Ortodoxa, que é uma série que é feita baseada numa personagem que nasce dentro de uma comunidade ultra ortodoxa judaica, né? Que ainda tem algumas aí em Nova York e afins. E aí ela o tempo inteiro ela se sente não pertencente, mas ela tenta. Ela casa, ela faz, e isso gera um sofrimento danado dela até ela poder romper. Né? A 8 em Istambul, outra série, mostra o papel da mulher numa sociedade muito repressora, muito patriarcal, né? E aí o que acontece? O sofrimento é tão grande e o não questionar nessa personagem é tão grande que não é aquela... Às vezes a gente tem angústia, gente, angústia na maioria das vezes é a ausência da palavra, é quando você se sente mal, mas você ainda nem traduziu esse sentimento para palavras. E a 8 em Istambul é perfeita em retratar o que é angústia, porque ela tem um sofrimento interno dela tão grande que ela começa a somatizar, ela começa a ter desmaios, ela começa a ter coisas assim que são anteriores à capacidade de você traduzir aquele seu sentimento. Então, quando a gente está num lugar, a gente se sente mal, tem algumas pessoas a gente se sente mal, né? Em relacionamentos abusivos, quantas vezes a gente eu falo para a pessoa não sabe bem que ela está num relacionamento abusivo, mas aí eu pergunto para essa pessoa: você pode falar sobre qualquer assunto nesse local com essa pessoa? Ou você tem que se calar, você não pode falar o que você pensa, né? Num ambiente social aí, seja para se enquadrar em qualquer coisa, você pode falar quem você sente, ou você sente sempre que você está sendo um personagem, que você vive aquela síndrome do impostor e que você está sempre fazendo quase que uma encenação sobre como você deveria se comportar, mas por dentro você se sente mal, você não vê a hora de ir embora, você não vê a hora de passar por esses locais, né? Então, a gente vê aí essas pessoas que cumprem o social, né? Por isso que eu falei desses filmes, desses livros. Elas vão lá, eu não sei se você tem mais algum. Elas vão lá, elas permanecem cumprindo um papel que é esperado delas. Gente, a gente cresce no mundo e as pessoas já dizem pra gente como a gente deve se comportar. E a gente tenta ser igual, porque a gente já sabe que se a gente seguir aquele caminho, a gente vai ser aceito. A gente quer ser aceito, né? E às vezes a gente vê que dá errado, né? Como diz a meninada hoje em dia, dá ruim. A gente não é feliz seguindo aquele caminho, né? Por isso que a gente sente que não pertence. Quando a gente entra numa bolha aí política e escuta opiniões completamente contrárias do que a gente pensa, não é assustador? Para mim é assustador, né? Quando a gente entra num grupo, faz uma questão, pensa alguma coisa, joga para as pessoas e ninguém responde. É aquele silêncio sepulcral, né? Daqui você sabe que há uma rejeição naquele silêncio. Por isso que eu falei ali na descrição da live. E você sente que tem uma coisa errada ali, mas o silêncio, ele omite, né? Se a pessoa quer simplesmente não participar, se a pessoa ela é conivente com uma ideia contrária e ela não quer peitar e falar, tudo isso gera uma angústia tremenda, né? É uma censura velada, não falada, de você não poder ser como você é. No filme Druck, o personagem central, o Hannibal lá, né, da série, alemão, acho que ele é austríaco, ele tem um sofrimento incrível no dia a dia dele. Ele não gosta mais de quem ele se tornou ao longo da vida, né? Como pai de família, marido e professor. E aquela angústia, como ele vai traduzir? Então eles vão tentar achar sentidos, né? Como que é para vocês? Como que vocês, no dia a dia, tentam achar sentidos, né? Será que a gente aceita o posicionamento de quem não é ortodoxo e escolhe caminhos diferentes? Por que aquela pessoa chega nisso?
Por que uma pessoa vai parar numa instituição mental? Por que uma pessoa é crucificada? Mas para a gente poder analisar, muitas vezes a gente tem que compreender as variâncias das coisas, a gente tem que analisar as hipóteses, né? Tem teorias aí que levam, né? A Carolina, Carolinase, eu não sei como que é, ela tá falando a vida inteirinha com familiares conheço esse silêncio, né? Então, tem muito silêncio aí que diz muito e tem muito silêncio que é violento, né? Outro dia, num grupo mesmo que eu mencionei ali, eu mandei um negócio para um pessoal, eu falei, gente, se posicione, por favor, dê uma resposta. Porque era uma coisa que envolvia uma ação de ajuda a um antigo professor da gente. E ninguém respondeu, né? Eu falei, gente, dá um ok, sabe? Então, é aquela coisa assim, respondam, posicionem-se. Porque o silêncio, sim, ele pode ser entendido como não, mas o silêncio também diz muitas outras coisas. Gente, silêncio, dependendo de como ele é visto, ele é um método de tortura, né? Qual que é das maiores das torturas que você pode fazer? Coloca na solitária. Às vezes a pessoa sabe, fica tanto tempo numa solitária que não sabe nem conversar mais, não se enquadra mais na sociedade. Separa ela da sociedade, né? É tão fácil a gente criticar as pessoas. Ai, a pessoa, o vagabundo gosta de ser morador de rua, você manda ele pro abrigo, ele não fica. Institucionaliza uma pessoa. Vê como é que ela fica depois de 10 anos, depois de alguns meses, né? A pessoa que fica na rua por alguns anos, por alguns meses, ela não se enquadra mais. E é isso que eu tô falando. Às vezes a gente não se enquadra naquela família, às vezes a gente não se enquadra naquela escola, às vezes a gente não se enquadra naquela religião, às vezes a gente não se enquadra naquele contexto social. E tudo bem, né? Por isso que o mais difícil, na verdade, é o rompimento, porque o rompimento envolve perdas. E é muito difícil você romper com pessoas que às vezes fazem parte de toda a sua história. É muito difícil você não querer mais ser o pai ou a mãe de família que a gente vê lá no Druk, que a gente vê lá no Filha Perdida, né? Então a pessoa ela pode estar muito certa da crença dela, né? Ela pode estar muito na razão dela e saber o que ela está fazendo, que é uma escolha dela. Mas essa escolha, ela envolve uma perda tão violenta que a pessoa tem um sofrimento que às vezes é irreparável, né? Quando não é morta física ou simbolicamente por ser diferente, né? Quantas pessoas que a gente tem aí, Brasil principal, né? O maior número de assassinato de pessoas trans. Por que isso, gente? Porque tem alguém que não admite que aquela pessoa seja quem ela é. O que sobra para essa pessoa? Ou enfrentar o mundo correr risco de ser assassinado, correr o risco de ser rejeitado pela família, expulso de casa, que cada um que passa do seu lado, hora dê risada, hora faça pouco, hora tenha desprezo e hora te mate. Entendeu? Então o preço de você ser quem você é, de você falar eu errei, eu não quero mais, ele é tão grande. E eu não quero dizer que as pessoas não devam se responsabilizar, que nem no caso lá da filha perdida, né? Não é que elas não devam se responsabilizar ou fazer alguma coisa aí que elas não sofram as consequências. O que eu quero falar é desse peso que se carrega quando a gente não se acha pertencente, né? A menina, como a menina do Pássaro Secreto, que era uma menina gordinha que talvez não tivesse tantos atributos. Ela era rejeitada, ninguém a considerava ela. E era uma menina genial, inteligente, legal, né? Aonde a coisa se perde, né? Na rejeição. A coisa se perde na rejeição, né? Então, quantas vezes nós nos calamos, quantas vezes nós somos coniventes, quantas vezes nós somos hipócritas? Todos nós. Só eu não, vocês também. Porque a gente tem que ser hipócrita para sobreviver em alguns ambientes, pelo tempo em que a gente achar que precisa estar lá, né? Porque se a gente não for hipócrita, a gente não sobrevive,
né? Ou a gente leva num jeito debochado, hipócrita, ou a gente começa a criar uma angústia que a gente não tem o nome até a gente entender que aquilo tá errado, né? É o caminho que eu chamei de angústia, é quando a gente ainda não compreendeu e só vem o sofrimento, né? E quando a gente somatiza, como a protagonista de 8 em Istambul, porque a gente está sofrendo, né? Como que é para vocês? Né? Joguem aí as perguntas para mim. Eu tô vendo que as pessoas estão entrando, mas elas não estão falando. Porque eu não quero relacionar, né, nesse caso, eu concluí ali, o silêncio com o silêncio da sabedoria, com o silêncio do autorrespeito, com o silêncio positivo, né, de pessoas que são que estão evoluindo. Eu tô falando do silêncio violento, tá? O silêncio da omissão, o silêncio do calar-se para não ser culpado, o silêncio que você escolhe ter para não ser destruído ou para poder pertencer, né? Tem aqui falou aqui comigo para eu colocar o nome dos livros e filmes e séries que eu tô citando, e eu vi passar aqui e já perdi, mas está tudo na descrição da publicidade que eu fiz, tanto no Facebook quanto no Instagram, e depois eu vou colocar também no YouTube, em tudo que tiver eu coloco depois a descrição com todos. Eu tô mencionando o filme A Filha Perdida, né, protagonizado pela Olivia Colman, que eu adoro, que bombou na Netflix esses dias. Mencionei o filme Druk, mais uma rodada, que ganhou o Oscar de melhor filme, que é protagonizado pelo Mads Mikkelsen, se é que eu tô falando certo, que é o galã lá do Hannibal, que tem muito dessa coisa, para onde eu vou sair desse mundo que eu não suporto mais, né, uma saída. Mencionei o livro O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud, que ganhou prêmio de melhor livro do Kindle, de literatura no Kindle, eu não sei o nome exato do livro. Mencionei o livro super badalado aí no público cult, que é o Flores de Algernon, né, que é do Daniel Case, que tem aí também o filme, que dá para achar no YouTube. Mencionei as séries que eu gosto muito, super indico, que às vezes causam angústia também, viu? Tem que aguentar um pouco para você ter tempo de se apaixonar pelos protagonistas e atores. Então, mencionei a Nada Ortodoxa, tem na Netflix, e o 8 em Istambul, que tem na Netflix também. Mencionei tudo isso porque eu acho que eles fazem uma gestalt, porque eles mostram pra gente personagens em profundo sofrimento, personagens que tentam se adequar, não conseguem, entram em angústia, aos poucos compreendem, sim, e ficam indignados, ficam com raiva, ficam revoltados por verem que, muitas vezes, o errado nem são eles mesmos, né? Ninguém é perfeito, eles vão ter qualidades e defeitos como todos nós, mas mostra essa questão de que, às vezes, a gente sente muito errado. Lembra a antiga ovelha negra da família? Mas às vezes a ovelha negra da família, gente, eu sei que o termo ovelha negra não é mais indicado por conta do uso pejorativo da palavra negra, né, junto, mas essa pessoa, ela é às vezes a pessoa mais correta da família. Uma criança tida como destoante na família, às vezes ela é o sintoma que mostra onde está o erro de toda a família. Ela é a única que explode e conta a verdade daquela família através do seu sintoma, né? Às vezes a ovelha negra lá num meio qualquer, ela é a pessoa mais saudável daquele ambiente. Quando ela percebe isso, é muito solitário, gente, é muito solitário. Eu já me senti essa pessoa que destoa inúmeras vezes, eu tenho certeza que quem veio olhar essa live também se sentiu, porque a gente se identifica, né? É um sentimento humano, né? Então, quando a gente vê que é só a gente tá pensando de um jeito e os outros, você fala, gente, né? A minha analista que eu mencionei há pouco, ela deu de uma vez, ótima, se alguém precisar de indicação, ela deu esse exemplo da esposa que cumpre
o papel para depois se tornar livre, achar que se permite. Um dia ela falou também uma coisa muito bacana, perdi um pouco o raciocínio, mas que é essa questão da gente... eu perdi o raciocínio, daqui a pouco volta. Mas a ideia é isso, né? Como nós lembrei que a maioria dos adolescentes que chegavam para ela eram crianças que sofriam bullying, por exemplo, na escola, automutilação, crianças que não se enquadravam. Sabe quem que eram essas crianças? No geral, dos que chegavam a ela, pode ser um público viciado, não sei. Mas eu acho, de qualquer maneira, essa constatação muito interessante. Eram crianças muito inteligentes. Eram crianças que se destacavam porque elas estavam além da média. Gente, e a média é muito baixa. Muito baixa. A gente não precisa de quase nada para se destacar da média da população, sabe? Eu acho, e isso é muito triste. E quando eu falo a média é baixa, não é fazendo pouco dessas pessoas, não. É muito preocupada. Eu falo isso muito preocupada, porque é muito fácil a gente se destacar na mediocridade, né? Ok. Mas também mostra que essa média tá tão baixa que a gente tem aí movimento anti-ciência, que a gente tem aí movimento negacionista, né? Eu percebi esses dias, conversando com algumas pessoas que têm um perfil mais negacionista, eu tenho contato com algumas, que quando eles trazem uma teoria baseada em uma linha de raciocínio, né? Umazinha. E aí quando você fala assim, não, mas isso tem variáveis, né? Um colega falou para mim, não, tem que fechar todas as pessoas idosas e vulneráveis num ambiente e o exército cuidar, olha a ideia, e o exército cuidar, que aí as pessoas param de contaminar as outras e pode deixar todo mundo circulando livremente. Olha a ideia, né? E aí o que acontece? Gente, e as variáveis disso? Como que você separa um idoso, tira ele do meio ambiente dele, da casa dele, da família dele por 2, 3 anos? Como você mata a pessoa, né? Então as coisas têm tantas variáveis que vão além até do raciocínio científico, mas que é preciso se você pensar um pouquinho além, uma vírgula além, você já chega a raciocínios muito diferentes, né? Então, a angústia, ela tá aí para dizer, enquanto a gente tenta se enquadrar, a gente tenta, né? A protagonista da Filha Perdida, ela tenta, ela forma a família tradicional. E depois ela fala assim, não é isso que eu quero. E ela não tem culpa, ela não sente... minto, o que eu quero dizer assim, ela tem culpa por não sentir como deveria sentir, como ela acha que deveria sentir, até porque tem crianças envolvidas, o marido envolvido. Mas, ao mesmo tempo, ela tá feliz com a outra vida paralela que ela escolhe para si, né? Então, às vezes a culpa vem justamente disso, do quanto que ela tá feliz não sendo quem ela acha que ela tinha que ser. E aí a culpa é porque envolve terceiros, sempre envolve terceiros. Por isso que as escolhas são tão complexas, né? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa além de entrar. Porque isso, para quem vê gravado depois, é uma live. Silene falou que tá me adorando. Ai, obrigada, gente. E eu fico muito feliz com quem se identifica com o tema, porque a gente vê que a gente não tá sozinho no mundo. Sabe para que serve grupos? Muitas vezes para que as pessoas tenham a fala do outro ecoando na gente, né? A angústia, ver alguma... O livro O Pássaro Secreto, da Marília, ele traz uma personagem, gente, que não vai dar para vocês o que vocês querem, né? Eu queria, às vezes, ouvir outra coisa daquela personagem, mas não vem. Sabe por que não vem? Porque ela não tá ali para oferecer o que eu quero, ela tá ali para oferecer para mim quem é a Aglaia, quem é essa menina e por que ela sofre tanto nesse mundo, né? Então isso é muito legal, né? A Psi Sônia do Carmo falando o silêncio que é propositalmente usado para torturar o outro. Gente, eu trabalhei falando em silêncio, né? Agora a gente pode se perder um pouquinho nas falas. Às vezes eu acho que eu sou um pouco prolixa, me puxem de volta se eu fizer isso.
eu trabalhei muitos anos com saúde do trabalhador, né? Então eu tratava pessoas que tinham sido afastadas do trabalho ou que estavam adoecidas por causa de alguma questão. Seja porque a doença começou física, se tornou emocional, seja porque a pessoa está afastada e deprime, quadros depressivos, quadros ansiosos. E uma coisa que eu vi N vezes em empregadores era o tratamento do silêncio. Então o funcionário volta, eu vi isso numa farmácia uma vez, por exemplo. Vou dar um exemplo que eu vi. O cara era motoboy, ele sofreu um acidente de moto, quebrou a perna. Não poderia ser motoboy, né? E a empresa, o INSS falou, reenquadra esse cara aí, coloca ele aí na empresa de volta. Levaram ele lá para a empresa de volta, né? Só que o dono da tal da farmácia tinha tanto ódio desse motoboy ter se adoentado e ter que pagar para ele um salário, sendo que ele não estava trabalhando. Eu entendo, é difícil para o empregador. Só que como que você lida com ele? Sabe o que ele fez? Ele falou pro cara, você vai ficar aqui, tipo, das 8 da manhã às 5 da tarde, sentado nesse banco e você não vai conversar com ninguém, né? Então, o tratamento do silêncio nesse ponto era proibir que toda e qualquer pessoa que estava rodeada nesse ambiente falasse com ele. Isso é um método de tortura. Você tira a pessoa da possibilidade do contato social, né? Trabalhei uma época numa empresa de RH em Curitiba. O dono dessa empresa, complicado. Ele não deixava as pessoas que tinham afinidade entre si almoçar na mesma hora, porque ele achava que as pessoas iam confabular contra ele. Isso é um método de tortura. Você dá um jeito de silenciar, de que as pessoas não possam nem descarregar no seu horário de folga aquilo que as angustia. Depois você não quer que essa pessoa pire, que essa pessoa fique doente? Ela fica assim, essa pessoa fica muito doente, né? E tantos outros silêncios, o silêncio que eu falei do grupo de você pedir uma resposta. Sabe esse grupo que eu falei pra vocês que pediu uma resposta? Falei, gente, dá um ok pra mim, fala alguma coisa. Vieram 2 psicólogas. Por incrível que pareça, às vezes é um grupo bem difícil. Vieram falar que eu não podia obrigar que as pessoas dessem resposta. Eu não tava obrigando, eu tava falando, gente, dá um ok. Eu tava pedindo um biscoito. Tipo, gente, me dá uma luz, fala ok pra mim. Fala não, fala eu vou compartilhar, sabe? Não tinha agressividade no que eu tava falando. E as pessoas vieram assim como rolo compressores, porque quando você é diferente, aí a gente chega mais um ponto legal. É legal às vezes deixar o raciocínio fluir, que a gente se lembra de outras coisas interessantes. Quando a gente destoa, quando a gente age de forma diferente, a gente mostra para o outro 2 coisas. Uma, que é possível ser diferente. E isso pode deixar a pessoa muito angustiada, muito nervosa e depois com muita raiva. Tipo, como você ousa romper o sistema? Como você ousa agir de uma forma que mostra que existe uma outra maneira e eu não sou capaz de ser assim. Então, às vezes até pela inveja que eu tenho de você se libertar, eu prefiro te odiar, eu prefiro te destruir, né, simbolicamente. Porque é mais fácil você destruir o outro do que você mesmo romper suas próprias algemas, né? Então você fica com muito ódio. Quanto maior a reação, quanto mais brusca e violenta a reação de alguém frente a um comentário que foi feito, a uma situação, sabe os haters da internet? Quanto mais violenta a reação, mais frágil é essa pessoa e mais assustada ela fica com uma verdade dela sendo questionada. Porque quem tem certeza das suas verdades, quem está seguro das suas verdades e do seu meio de ser, pode ter um monte de conflito pessoal, pode ter culpa, pode ter dificuldade de adequação e tudo mais. Mas não precisa surtar desse jeito. Quem dá essa surtada e sai arrebentando tudo são pessoas que não têm certeza das suas escolhas e elas têm muito medo de ter que fazer diferente, porque isso exige mudança e as pessoas morrem de medo de mudar. E às vezes elas passam todas as suas vidas sendo ovelhas, né? Sendo ovelhas, querendo não ser aquela ovelha daquela determinada cor. E aí é mais fácil odiar aquela que mostra para ela que ela não foi capaz de mudar, que ela não foi capaz de romper, que ela não tem coragem de não ser amada por alguns, ela não tem coragem de ser odiada,
né? Não tem coragem de romper um sistema e às vezes ela não consegue, sabe? Não tô falando só como uma fraqueza, é uma pessoa menor. Eu falo dessa reação dela de odiar, de destruir, de tentar destruir a reputação de quem fez diferença, né? Seja uma pessoa, apareça grávida num ambiente onde é pregado que a menina tem que casar virgem para você ver. Você vai ser repudiado de todas as maneiras possíveis e imagináveis e inimagináveis, né? Como que a pessoa faz isso, né? Então é muito difícil, por isso que é legal a série Nada Ortodoxa que eu falei, que às vezes para você romper com um meio, com uma família, com um sistema e você ser diferente, às vezes você tem que romper num nível tão basal que às vezes você não consegue nem ter o meio termo de novo, né? Você não consegue nem ter contato. Tem mãe de determinada religião, tô dando exemplos que eu conheço, né? Falei lá do empregado que nunca é mais aceito. Tem mãe que se a filha sai da igreja, ela não olha mais na cara da filha. Eu escrevi um texto sobre isso uma vez. Ela renegou a filha, porque o pastor disse que a menina não servia mais e é uma moça boa. Não tem nada que desabone a menina além de não querer pertencer àquela igreja e àquela religião específica, né? Então a gente tem que ter muita atenção quando alguém nos gera muito ódio. Tem coisa, né? Não quer dizer que a gente queira ser igual, nada, mas tem coisa aí. Por que a gente não aceita, né? Por que uma possibilidade de cobrança faz eu surtar com o outro, né? Por que o tratamento do silêncio é usado para se acovardar? Sabe o que eu achei legal? Vou dar mais um exemplo aí do cotidiano. Esses dias, muita gente deve ter visto aquele vídeo, não sei se tem mais coisas escritas aqui, aquele vídeo que aparentemente uma enfermeira, ela estava de calça e tênis branco, ela expulsou uma pessoa sem máscara do metrô, né? E todo mundo, com exceção de um homem que tentou apartar, porque ficou com medo que a coisa fosse para violência física, o trem todo calado. O trem todo calado, né? A gente chama um pouco isso de efeito espectador. A gente sempre fica esperando que o outro tome a atitude que nós não tomamos. Só que daí, quando a moça expulsou a outra do trem, não tô falando que violência é correta, mas tô contando a história. Aí todo mundo do trem começou, fizeram uma festa pra moça, né? Só que daí eu pergunto, gente, é fácil você berrar louvores para aquele que já conseguiu o êxito, né? É fácil você elogiar aquele que já foi premiado. É fácil você falar essa pessoa é genial quando alguém já disse para ela que ela é digna de respeito. Difícil, muito difícil é a gente olhar o nosso amigo, o nosso colega, o nosso parceiro, né? E ver potencial nele quando ele está rompendo com algo. Isso é difícil. É difícil porque tá rompendo com algo. Ninguém lida bem com mudança. É difícil mudar, né? Deixa eu ver lá. A Lúcia Wiesenthiner tá falando o bode expiatório. Então, o bode expiatório é o mais lúcido, né? O bode expiatório é o que eu chamei ali coloquialmente de maneira errada de ovelha negra. Mas é isso, o bode expiatório muitas vezes é o mais lúcido, ele é usado para até desviar a atenção. A Luciana, então, tá falando, minha filha tem 25 anos e tem depressão. Ela não se sente parte desse mundo. Ela mostra em vários momentos vontade de morrer. Entrei aqui porque não sei o que fazer, fico triste e desesperada. Oi, Luciana. Bem, a Luciana tá falando essa questão do não pertencer. Uma das coisas, eu acho que faz sentido para você entrar nesse sentido, é assim, a pessoa que está acometida de uma depressão, que nem provavelmente sua filha tá, ela não se sente mais pertencente no mundo e ela perde a capacidade de ver, às vezes, até aquela luz do fim do túnel, né? Então, a gente fala pra pessoa assim, querida, hoje tá péssimo, mas vai melhorar, né? Só que a pessoa, ela tá num sofrimento tão grande, e é difícil para quem não tem ou quem nunca viu entender, que ela não consegue ver. Aí vem às vezes a pessoa fala, a culpa é sua, que você não melhora, você não tem fé, você não tem... E não é, gente. A pessoa perde a capacidade de percepção de uma nova possibilidade de vida,
Nessa fase, o mais importante, Luciana, é manter tratamento psicológico e psiquiátrico se ela tá bastante adoecida, precisa ver se o psicólogo acha que é caso de psiquiatra, se ela já tá ou não. E forçar muito ela num dia após do outro, né? Porque enquanto ela não sair do olho do furacão, é um dia atrás do outro. Ela vai sobreviver amanhã, ela vai sobreviver ao período da tarde e ela vai sobreviver ao período da noite. Então a gente tem que ter muito isso claro e a gente tem que tentar segurar a mão dela para ela não ficar sozinha, não só sozinha fisicamente, mas sozinha emocionalmente. A gente tem que estar lá por ela, né? Reforçar que ela faça pequenas coisas da rotina, né? Seja uma pequena caminhada, seja aquele banho, seja alguma coisinha que ela consiga fazer ainda que ela gosta. Respeitar os momentos de melhora dela, porque a gente tem uma coisa muito mesquinha na gente, que é achar que a pessoa depressiva não pode ter momentos bons, né? Falar, tava boa com os amigos para fazer isso, ela tá ótima, agora ela tá péssima. Não é assim, né? A pessoa oscila e a tendência de melhora é que as pessoas elas vão diminuindo essa oscilação, né? Então, Luciana, te desejo força. Pega firme aí, seja parceira dela para insistir para que ela sobreviva ao período da tarde, da manhã, da noite, para até que ela possa sair dessa fase mais difícil, né? E tenha você a certeza de que isso é possível, porque esse momento, para ela, essa certeza não existe, tá bom? Bola para frente. Deixa eu ver se tem mais alguém, gente, que falou alguma coisa, porque não é tudo que roda. A gente se sente muito reconfortada, tá falando a Cristina Carvalho, quando ouve que outras pessoas também se sentem deslocadas. Sabe o que eu acho, Cristina? Que hoje em dia, as pessoas que se sentem deslocadas sempre existiram, né? Não é uma coisa, uma invenção da atualidade. Mas hoje em dia, as pessoas, quanto mais deslocadas elas estão se sentindo, eu acho que mais saudáveis elas são, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil socialmente, né? Tanto em questões políticas, em questões de maneira de ver o mundo, naquilo que eu comentei no começo da conversa que eu tive com o Alan Minas, que é essa questão da incapacidade de abstração, né? Você vê que as pessoas hoje em dia, se elas quiserem fazer uma piada, elas têm que colocar entre parênteses humor, ou foi piada, elas têm que contar até que elas estão brincando, porque senão as pessoas não vão compreender, o pensamento está muito concreto. A gente também tem aí algumas pesquisas que saíram esses tempos, acho que uma pesquisa, não sei se algumas, não estou bem por dentro, mas falando que essa é a nossa primeira geração em que os filhos estão mais com um intelectual de inteligência, um coeficiente de inteligência inferior ao dos pais, né? Que desde sei lá quando, sempre a gente estava vindo com uma geração mais inteligente que a outra, né? Mais capaz. E a gente aí tá tendo aí talvez a primeira geração de retrocesso intelectual, né? E eu não restringo isso ao coeficiente intelectual, eu falo também do emocional. Porque as pessoas... Então, a gente tem aí uma sociedade capitalista muito forte, que já vem aí de tempos. Quanto maior a ideia capitalista, mais individualista. Quanto mais individualista, mais narcisista. Não se importe com o outro, importe-se com você. Você supera, você, se precisar atropelar alguém, que se dane. Não se importe com o outro, né? Quanto maior o narcisismo, menor a empatia, né? Então, é muito difícil sobreviver num lugar onde tem pouco afeto. E as pessoas, às vezes, elas ficam pouco afetivas, inclusive, para sobreviver nesse meio. Porque elas sabem que se elas se envolverem muito afetivamente, elas vão adoecer. Então, às vezes, elas se distanciam, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ver. Muitas vezes, você se sentir deslocada é bom. Não é necessariamente ruim, não. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguém que falou. Eu não sei, eu não tô medindo o tempo. Eu só sei que aqui aparece 3, 2, 1 quando tá dando 1 hora e acaba de uma vez. A conta Denise, conta.denise aqui, Denise, tá falando assim que a média é muito baixa. Sou professora há 30 anos e venho observando isso. Denise, é verdade. A média tá muito baixa, a gente vem aí de vários movimentos aí de pouco incentivo à educação. Porque pessoas pouco escolarizadas e pouco inteligentes são mais fáceis
de manipular, né? Tem um movimento aí intencional, sim, de emburrecimento, de corta verba de pesquisa, não é de hoje, tá? A gente pode falar, é a gestão atual. Não é só a gestão atual, não. O movimento de emburrecimento social, ele é gradativo já. E piorou agora, mas é gradativo. E aí a gente vê, eu tô há 10 anos trabalhando com internet e redes sociais, e cada dia que passa eu fico mais chocada com a violência das pessoas, né? Porque as relações, elas não são humanas, elas são objetais. Então, quando alguém, sei lá, uma pessoa pode ver o meu vídeo aqui, descer a lenha. Ela não tá me considerando como ser humano. Ela tá me considerando alguém que ela tem que destruir porque incomoda ela. Né? E isso é o que a gente vê o tempo inteiro. Os ataques muito ferozes, muito violentos, né? E aí a gente vai para cyberbullying, a gente vê adolescente que tira a vida, né? Se a pessoa não tiver, às vezes, uma estrutura emocional mínima, ela não dá conta, é muito pesado. Deixa eu ver o que mais, que mais. O isolamento, a Flávia falou algo ótimo, a Flávia Ramalho, que o isolamento social contribuiu para o agravamento dessas doenças. É verdade, né? Porque pensa que a interação social tanto aumenta a nossa tolerância com relação à diferença, né? Então é mais fácil você ser tolerante com alguém que você está mais acostumado, porque você também tem vínculos afetivos associados, quanto também nos deixa mais adaptados, né? E quando a gente está só distante, a gente fica com mais dificuldade de lidar com algumas coisas. E é mais difícil de voltar, às vezes, principalmente se já é para voltar para um ambiente que já era difícil de estar. O isolamento social teve um preço muito alto, assim como o afastamento das escolas também teve um preço muito alto. Tem muita criança aí muito doente por causa de não estar na escola. Ah, a solução é mandar para a escola? Não sei. A gente tem que avaliar custo-benefício de cada coisa em cada momento da vida. A coisa é histórica e está em construção, não tem resposta exata ainda. Mas que o preço, a sequela dessas escolhas que tiveram que ser tomadas até então são altíssimas? São. Deixa eu ver se tem algo mais aqui que eu possa amarrar de alguma forma e dar minha opinião. Não, até então tá parado. Eu penso que nada do que eu falei é resposta absoluta, né? Como eu falei para vocês no começo, são questionamentos, são maneiras de ver, percepções. Falei aí dessa parte de livros e filmes e séries, porque é o meu mundo encantado, é onde eu vejo maneiras de crescer. Chamo vocês sempre para dar atenção, porque eu acho que uma vez eu coloquei uma lista de filmes que eu falava, essa lista de filmes permite que você vista a pele dos seus personagens. Porque quando a gente tá dentro da vida do outro e a gente se mobiliza dentro de uma série, de um filme, de um livro, você consegue entender a vida a partir da percepção dele, você cresce, porque você passa a ter empatia. Se você nunca viu uma pessoa negra sofrendo preconceito, você pode achar que não existe racismo, né? Ou você pode achar que a reação da pessoa é exagerada. Se você nunca viu uma pessoa, vi um vídeo esses dias do racismo, falam o tempo todo. Mas, por exemplo, de uma pessoa, acho que era uma moça sul-coreana, e ela passava na rua, nas ruas da Alemanha, e tinha gente que dava tapa na cabeça dela. Ela era tratada como um meme engraçadinho, como se ela fosse anencéfala, ela não tivesse cérebro. Então, ai, bonitinha, pá na cabeça dela. Como se ela fosse um objeto, porque ela era a coreaninha engraçadinha, né? E ninguém tava olhando ela como ser humano. Então, às vezes, a gente tem sim que entrar em contato com literatura, com filmes angustiantes e que nos deixam... Sabe aqueles... Tem uns até que a gente sofre para assistir até o fim, né? Tem quantas coisas eu assisto que falo assim, ai, que negocinho meio arrastado. Porque eu não sou tão cult assim. Tem gente que é muito cult, né? Eu sou meia boca. E aí, às vezes, a gente assiste arrastado, mas depois você começa a ler as críticas, você começa a ver o que outras pessoas falaram, você fala, caramba, é verdade. Isso aí tem muito a nos dizer. E aí a gente vai crescendo. E é tão gostoso. Que nem é gostoso estar falando aqui com vocês. Eu acordei hoje com 5 minutos, eu falei, vou grafar. Assista quem puder assistir, né? Pra gente conversar. Porque essa dor, ela é coletiva, ela não é só minha, só sua.
Tem muita gente aí sofrendo. Ora pela angústia que eu falei, que é você ainda nem saber o que está te causando a dor. Ora pela angústia de você saber exatamente o que é a dor. E aí já vira os outros sentimentos, né? Vai deixando de ser angústia e passa a ser os outros sentimentos associados. Raiva, revolta, indignação, desejo de mudança, mas não se sabe como. E aí, por isso que é tão bom, gente, a terapia, né? Eu vou ser sempre aquela que vou falar para vocês, façam terapia. Façam terapia, mas não façam com qualquer um, não. Vejam muito bem na mão de quem vocês estão caindo, né? Porque tem profissional bom e ruim de qualquer área. Então, escolham bem onde vocês estão indo. E se cuidem. E permitam-se sofrer. Respeitem a sua raiva, né? Respeitem os seus sentimentos menos nobres e menos socialmente aceitos. Quanto mais você se aceita na sua própria imperfeição, mais você se adequa e mais você tem capacidade, você se adequa com si mesmo, você rearranja isso tudo dentro de você e você consegue, pouco a pouco, caminhar para um lugar um pouco mais confortável. Enquanto os nossos sentimentos pequenos, mesquinhos, ciúmes, invejas e raivas e todos os ressentimentos que nós carregamos dentro de nós mesmos são só colocados para baixo do tapete, sem ser abstraídos, a gente vai falar de angústia, a gente vai falar de um vulcão que vai estar sendo só alimentado e que pode um dia explodir aí numa depressão feia, que pode explodir numa agressão física, que pode explodir em tantas outras formas. Por isso que eu gosto que a gente fale, e isso está no meu livro, logo eu lanço meu livro, aí eu vou falar para vocês, né? Por isso que a gente tem que viver todas as etapas, inclusive as etapas feias. Eu acho que é isso, é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, né? Agradeço demais por vocês estarem aqui comigo. Tem mais uma aqui, vou falar rapidinho. A Flávia Ramalho. Eu estava em um grupo de leitura, saí e estava me sentindo burra. Ninguém interagia comigo. Sabe, eu estou me sentindo melhor. Flávia, não se sinta burra. Às vezes o burro é o arrogante que não aceita que o outro não esteja no nível intelectual lá de Nietzsche no alemão, mas é um imbecil emocional. Cansei de ver isso, gente. Não se sinta, viu? Quem precisa fazer esse desprezinho, que pode ter sido uma coisa sua ou do outro, a gente não sabe. Você sabe que eu teve uma época que eu fazia umas matérias no mestrado da Unicamp. E quando eu cheguei lá, o pessoal me olhava com desprezo. Não sei se era coisa da minha cabeça juvenil também. Contar a historinha porque dá sentido aí no que a Flávia falou. E aí eu ficava chateada, sabe? Aquele intelecto, eu ainda não sabia bem o que era intelecto, o que não era, né? O que era só carapuça para disfarçar, às vezes, o próprio sentimento de mediocridade. E aí a gente tinha um grupo de estudos e eu fui lá e era para ler eu acho que era alguma coisa do Totem e Tabu do Freud, era um estudo sobre um trecho desse livro. E eu fui lá e dei uma aulinha para o grupo. Quando eu dei essa aulinha, eles viram que eu não era retardada, como eles achavam que eu era, né? Gente, isso tudo é tão pequeno, é tão humano. E na época eu fiquei com raiva, sabe? Eu falei, gente, por que isso? Por que eles... Porque daí, depois disso, eles começaram a me tratar como ser humano. Só que daí, depois disso, eu não consegui mais olhar para eles com admiração. Porque eu vi que eles estavam me pré-julgando como medíocre. E aí, eles só acharam que eu era digna de conversar quando eles avalizaram o meu intelecto. E aí, eles deixaram de ser nobres para mim, de alguma forma, né? Então, a gente passa por isso o tempo todo. A gente julga, a gente é julgado. Eu fui julgada e julguei, você tá vendo? Isso é muito humano. Mas, às vezes, se você se sentia, né, que a Flávia tá falando, que ela se sentia a burra do grupo, né, tem que ver bem quem que eram os burros do grupo, que às vezes sair destilando teorias, títulos, mestrados e doutorados, às vezes tá justamente aí que tá disfarçada a ignorância. Porque quem precisa de muito título e muita pompa, às vezes está querendo esconder alguma coisa que é pequena e que é da pessoa. E que às vezes nem é tão pequena, mas a pessoa acha que é pequena. Gente, acho que já falei. Então, alguém falou ali que o sistema carece dos excêntricos. Uma ode a essa live é uma ode aos excêntricos.
as pessoas que gostam da sua própria companhia, as pessoas que gostam e sabem que ser diferente, se não sabiam, saibam agora. Pode ser uma tremenda qualidade. Tá me indicando aqui, falei demais, que eu tenho 28 segundos para me despedir de vocês. Por favor, se alguém quiser falar mais alguma coisa, daqui a pouquinho já sobe automático, depois eu vou subir no YouTube e no Facebook. Podem comentar lá que depois eu dou uma espiada. Fiquem sempre comigo, adoro quando interagem comigo. Sejam pessoas aí presentes na página que a gente está aqui para construir juntos.